Iremos iniciar então a nossa última EBD deste ano, para a glória de Deus, mas antes vamos fazer uma oração. Santo e querido Deus, nós nos achegamos a Ti nessa manhã, gratos por uma manhã em Tua presença, por termos sido alimentados pela Tua palavra e por podermos hoje, Deus, recebermos mais instruções acerca do Teu Evangelho, aplicando ele ao nosso dia a dia, aplicando ele à nossa vida. Seja conosco nessa EBD, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para essa última escola bíblica do ano, nós separamos um tema que tem tudo a ver com a nossa sociedade, que tem tudo a ver com o nosso país, com o nosso dia a dia. Esse termo, positivismo, pode parecer um pouco estranho a alguns dos irmãos, mas eu vou mostrar ao longo dessa aula como essa visão filosófica, ela impacta muito na sociedade brasileira, impacta muito nas nossas relações enquanto cidadão brasileiro, tá bom? Mas antes, vamos para um versículo que diz muito sobre essa aula. Eu separei o Salmo 19:1, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse versículo ele já é até uma espécie de prefácio do que virá, pois essa é mais uma daquelas filosofias que supervalorizam a razão humana. Essa é mais uma daquelas filosofias que colocam a ciência como um meio de redenção, um meio de se alcançar o bem maior. Ou seja, é mais uma filosofia que substitui a religião cristã pela ciência, pela razão humana. E eu coloquei que a glória de Deus, ela pode ser vista no firmamento, ela pode ser vista na natureza, ela pode ser até vista no homem. Ou seja, o que essa filosofia faz é nada mais, nada menos do que uma deturpação daquilo que o Evangelho já anuncia. O que essa filosofia faz é pegar a realidade, é pegar a natureza e deturpar o significado dessa natureza. Que essa natureza, ela aponta para Deus, ela aponta para a existência de um Criador. Mas essa filosofia, como nós veremos, ela faz o contrário. Ela tenta usar as leis da natureza, ela tenta usar aquilo que é observável para negar aquilo que nós não podemos ver, o que é invisível. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui então pela origem desse positivismo, desse termo positivismo. É uma corrente filosófica que, como muitas outras que nós estudamos, surgiu no século XIX. E uma curiosidade, meus irmãos, para aqueles que estão acompanhando os nossos estudos na EBD, muitas das últimas vertentes filosóficas, dos pensamentos que nós estamos estudando, tiveram a sua origem ou o seu desenvolvimento entre os séculos XVIII e o século XIX. E não é por um acaso. É porque esse período do século XVIII e o século XIX, mas como eu havia dito para os irmãos, o século XVIII e o século XIX, eles tiveram algo em comum. Foram séculos de muitos desenvolvimentos filosóficos, de muitos pensamentos sendo desenvolvidos nesse período, muito por conta de dois fenômenos que eu listo aqui. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses dois eventos que nós já vimos em estudos anteriores foram responsáveis por influenciar muitos filósofos, muitos pensadores da época. E com o positivismo não foi diferente. Esse homem, considerado o pai do positivismo, Auguste Comte, ele vivenciou a Revolução Francesa. Ele, um francês, vivenciou as consequências da Revolução Francesa. E para refrescar a memória dos irmãos, eu quero lembrar que a Revolução Francesa foi um evento muito significativo para a cultura francesa, para a cultura europeia como um todo. Porque a Revolução Francesa trouxe como um dos seus pressupostos o fim da religião. Uma afronta à religião, uma dissociação por completo do Estado com a religião. Não só na questão religiosa, obviamente, trouxe também para a questão política, mas como o nosso assunto aqui tem uma ênfase a mais na religião, nós precisamos lembrar que a Revolução Francesa, então, ela trouxe como um dos pensamentos, e fomentou um dos pensamentos, o ateísmo. Então o ateísmo ganha muita força
pós-Revolução Francesa. E muitas das pessoas que viviam antes da Revolução Francesa, que eram pessoas mais ligadas à igreja, parte delas tiveram seu pensamento mudado, outra parte dessas pessoas se tornaram completamente perseguidas e até mortas. Muitos padres morreram durante a Revolução Francesa. Por outro lado, já a Revolução Industrial, ela fomentou um outro aspecto, que é o aspecto da valorização do material, que é a valorização do capital em detrimento daquilo que é espiritual. Então, com a Revolução Industrial, as pessoas passaram a ter uma ênfase a mais no trabalho, uma ênfase a mais no seu ganho. A mentalidade capitalista, ela passa a ter mais força a partir daí. Mas com relação a esse Auguste Comte, o que nós temos mais sobre ele aqui? E eu separei porque é importante a gente saber um pouco mais da vida desse considerado pai do positivismo. O termo positivismo por ele foi interpretado como aquilo que pode ser visto. O positivo para ele é aquilo que pode ser visto, aquilo que representa a realidade, aquilo que pode ser observado e comprovado a partir de uma observação. Isso é o positivo para ele. E é por isso que ele deu esse nome de positivismo à corrente filosófica dele. Porque para ele o termo positivo é isso. É aquilo que pode ser observado, pode ser tocado, pode ser experimentado. E o que coloca aqui? Ele teve o privilégio de estudar em uma boa escola na França, mas ele sempre foi uma pessoa muito envolvida politicamente. Nesse período, nós devemos lembrar, era um período de transição entre a monarquia e o fim da monarquia lá na França. Antes da Revolução Francesa acontecer, a França era uma monarquia. No período da Revolução Francesa, então, acontece centenas de rebeliões, de revoluções ali, de mini-revoluções, por assim dizer, na tentativa de derrubar essa monarquia. E ele era uma dessas pessoas que, de certa forma, foi envolvida nisso. Mas qual que era a grande discussão que ele enfrentou nessa escola? A discussão que ele enfrentou nessa escola é porque, na perspectiva dele, a escola ela estava sendo ideologizada. Ela estava perdendo o seu foco na ciência, no estudo, e ela estava começando a ter aulas do que ele entendia como uma doutrinação. E ele estava indo para a escola de fato que ele queria estudar. O que ele queria fazer lá, ele queria de fato era aproveitar as aulas deles para desenvolver essas habilidades científicas. E quando ele ia para essa escola, o que ele tinha eram professores partidários, ou partidários pró-monarquia ou partidários contra a monarquia. Então ele começou a fazer manifestações públicas contrárias à escola e começou a afrontar a diretoria da escola, e isso resultou em sua expulsão. E uma das coisas que começaram a pesar muito também na vida de Comte foi justamente esse rompimento que acontece logo em sequência da monarquia, das instituições religiosas da França, porque é justamente aquele período em que a revolução ganha raízes, ganha força, e um período em que o Estado ele é transformado. Nós devemos lembrar que um processo revolucionário, ele tem um processo de uma mudança completa. Uma revolução, ela já pressupõe uma mudança completa, é algo mais agressivo, mais abrupto. E foi justamente isso que aconteceu. E ele vivenciou e teve sua vida moldada por essa circunstância. Mas apesar de sua visão científica, e esse é um ponto muito interessante dessa aula, Comte provou uma abordagem quase religiosa. Provavelmente os irmãos, enquanto eu estava falando, deveriam estar pensando, então Comte era um ateu. Se ele viveu esse período de grande fomentação do ateísmo na França, se ele desenvolveu um sistema filosófico que tratava como positivo aquilo que pode ser observável, aquilo que é concreto, que desprezava todo o invisível, todo o que é transcendente, então ele era um ateu. E eu vou mostrar que não era bem assim. Comte, por mais que ele tivesse esse pensamento, ele tinha uma contradição. Ele utilizava a ciência, ele utilizava o seu sistema filosófico como uma espécie de religião. Figuras científicas, grandes nomes da ciência eram usados por Comte como símbolos religiosos, como uma espécie até mesmo de padroeiro. Então veja só que contraditório, e é uma coisa que nós podemos observar até nos dias de hoje. Esses que se colocam ao lado da ciência como
se a ciência representasse uma oposição ao evangelho, essas pessoas muitas das vezes estão assumindo para si uma nova religião, a religião da ciência. Foi isso que Conté fez, em outras palavras. Tanto é que ele chegou mesmo a criar um sistema de calendário alternativo ao sistema de calendário cristão, que tem os seus dias baseado pós-morte de Cristo. E ele passou a ter, como eu disse, ícones da ciência, grandes nomes das ciências, como verdadeiros símbolos de religiosidade. E eu digo mais, meus irmãos, uma coisa que é surpreendente, eu vou mostrar para você a foto. Chegaram mesmo a instituir igrejas positivistas. Igrejas cujo culto era o culto à humanidade, o culto ao progresso. Para vocês terem uma noção de como, para esses que desprezam a religião em nome da ciência, tudo que eles estão fazendo, na verdade, é instituindo uma nova religião. E aí, meus irmãos, para que fique claro então, no que afinal o positivismo acredita? Basta decorar esses 3 pontos que eu separei aqui, para os irmãos saírem daqui hoje com uma boa noção do que significa então o positivismo. Primeira coisa, para o positivismo, apenas o conhecimento científico baseado em observação empírica, ou seja, naquilo que pode ser constatado, que pode ser experimentado em um laboratório, é uma experimentação válida. E aí eu pergunto, tem como a gente colocar no laboratório, tem como a gente fazer um experimento científico mostrando acerca de valores éticos, acerca de valores morais, de que mentir é errado? Tem como nós fazermos experimentos científicos falando acerca de relações pessoais, sobre honrar o seu pai, sobre honrar a sua mãe, sobre casamento homossexual ser um pecado? Tem como a gente colocar os valores cristãos num laboratório? Não tem. E é justamente por isso que as sociedades que abraçaram com força o positivismo, elas com o tempo passaram a se tornar sociedades secularizadas. Elas passaram a abandonar valores cristãos. Por quê? Porque eram valores que não poderiam ser colocados em um laboratório para teste. Outra coisa, a humanidade progride continuamente em direção ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento guiado pela ciência e pela razão. Outro pressuposto do positivismo era esse, de que a sociedade, uma vez que ela abraçou o positivismo, daí em diante é só progresso. E eu vou mostrar, e aliás eu nem preciso ir muito longe para mostrar isso aos irmãos, de que não é bem assim. O Brasil foi uma das nações que abraçou bastante o positivismo. E eu pergunto aos irmãos, o Brasil, ele experimenta desde então apenas o progresso? Outras nações que abraçaram o positivismo e que num determinado momento mudaram sua visão para uma vertente ainda pior, foram os países comunistas. Dentre um dos pressupostos do positivismo, eles tinham a ideia de um governo centralizado, um governo comandado por uma elite. Uma elite que, convenhamos, era definida por pessoas que concordavam com um pensamento, com uma ideologia. Aí, a partir dessa elite, eles entendiam que a grande massa de pessoas não tinha autonomia, não tinham condições de opinar, não tinham condições de influenciar politicamente. Então, elas precisavam ser comandadas. Surgem, então, muitos movimentos ao abraçar o positivismo com um viés mais totalitário. E nós não precisamos, melhor dizendo, ir muito longe para saber quais foram. A União Soviética foi um desses. A China comunista foi um outro exemplo. E por aí afora vai. Temos também uma outra ideia positivista de que o mundo social e natural opera de acordo com leis fixas e previsíveis que podem ser descobertas pela ciência. Outra coisa que nós temos que ter em mente é que para um positivista a sociedade podia ser controlada. Eles poderiam determinar regras fixas para a sociedade, para que a sociedade se conformasse ao seu pensamento, ao pensamento daquela elite que governa a sociedade. Eram realmente tratados como manadas. Essas dinâmicas de sociedade como liberdade de expressão e tudo mais, não era vista com bons olhos por um positivista clássico.
E como eu disse, a influência do positivismo no Estado brasileiro foi significativa. Afinal, a própria palavra ordem e progresso é de base positivista. Para o positivismo, aliás, para Auguste Comte, eles até tem uma frase aqui, que eu separei para os irmãos, na qual ele diz o seguinte: o amor como um princípio, a ordem como base, o progresso como fim. Ordem e progresso, um trecho dessa frase de Auguste Comte, acabou parando em nossa bandeira, para mostrar o quão positivista a nossa sociedade era naquela época, o quanto ela abraçou o positivismo, na ideia de que a nossa sociedade, então, experimentaria a ordem e o progresso, uma vez que o positivismo fosse abraçado. E como eu disse, meus irmãos, isso era uma espécie de religião, na qual a esperança da redenção era por meio da ciência, era por meio desse progresso vindo da nossa elite. E não foi bem isso que aconteceu. E nós não precisamos fazer um teste científico para comprovar isso. Basta constatarmos a nossa realidade. Então, como consequência do positivismo no Brasil, tivemos a secularização, valores cristãos foram abandonados gradualmente em nossa sociedade. Uma coisa que o Tiago falou na pregação, e foi com certeza fomentado pelo positivismo na nossa sociedade, foi esse abandono da preocupação com a salvação, com aquilo que é transcendental. A nossa sociedade passou a se preocupar bem menos com esse aspecto metafísico, com a religião, e passou a se preocupar muito mais com essas questões mais palpáveis, mais concretas. Outra coisa, o positivismo, ao rejeitar o individualismo extremo, apoiou a ideia de um governo central forte, como eu havia dito. Haja vista que após o abraço do positivismo, que é justamente esse início de república no Brasil, você tem uma transferência da capital brasileira para Brasília, um estado mais distante. Você tem esse distanciamento da nossa elite que governa o país. E isso é uma característica mesmo dos governos que abraçaram o positivismo. É esse distanciamento da classe baixa, do povo. É a ideia de que nós, daqui de cima ou daqui distante, podemos controlar sem sermos influenciados pela população. Outra coisa, o foco excessivo em métodos científicos na política desconsiderou essas questões éticas e culturais. E essa é uma questão muito interessante, porque, como eu havia dito, ética, cultura, não são elementos necessariamente científicos. E é por isso que quando um cientista hoje, ateu, que abraçou o positivismo, vai falar a respeito de religião, vai falar acerca de valores, para ele isso é algo é tratado com muito desprezo, como se ele não tivesse uma religião, como se ele não tivesse uma ética, como se ele não tivesse seus valores. E não é isso. É uma pessoa cega. É uma pessoa cega que não consegue perceber em si a hipocrisia, a contradição. Pois assim como Auguste Comte, que foi longe, inclusive, foi muito longe nessa questão religião, que se dizia alguém ateu, que se dizia alguém não religioso, criou para si uma igreja, criou para si um ícone religioso, criou para si um sistema redentivo. E é isso que nós podemos observar em muitos outros que se dizem positivistas, que se dizem adeptos da razão como única guia para o progresso. Mas e no cristianismo? No cristianismo não foi diferente. Como eu disse, o positivismo ele trouxe uma influência cultural, política e também religiosa para o nosso país. O positivismo, por valorizar muito a razão, lia a Bíblia a partir de uma perspectiva totalmente racional. Faz sentido um homem pisar sobre as águas e não afundar? Não faz sentido. Então vamos deduzir o seguinte, que aquele canto em que se andou sobre as águas era um canto mais raso. Faz sentido um cego de nascença ser curado? Não faz sentido. Então vamos dizer que quando a Bíblia fala que um cego de nascença passou a enxergar, na verdade a Bíblia está usando uma metáfora. Aquela pessoa ela não tinha entendimento, então ela era cega. Após o entendimento de Jesus, ela passou a enxergar. Então, a grande influência do positivismo no cristianismo foi esse liberalismo teológico. Foi pegar os milagres bíblicos e começar a reinterpretar os milagres bíblicos,
como figuras de linguagem, como exageros retóricos. O positivismo para a igreja evangélica foi abraçado, em muitos contextos foi abraçado. Muitas igrejas, em vez de abandonarem a religião, falaram, não, eu fui convencido pelo positivismo, então a partir de hoje eu me nego a crer em Deus. Não fizeram isso. Fizeram o quê? Pegaram o evangelho, transformaram o evangelho num sistema de conduta. Bom, o evangelho manda amar o próximo, isso é algo positivo. O evangelho nos ensina a perdoar, isso é algo positivo para manter a ordem na sociedade. Então, na verdade, o que o evangelho nos traz é uma série de princípios para uma boa convivência enquanto sociedade. Para muitos pastores positivistas, o evangelho se transformou nisso. E eu coloquei até algumas citações desses pastores mais adiante. Mas note, Auguste Comte tentou substituir as religiões tradicionais por uma religião secular. É por isso que muitas igrejas não veem problema nenhuma em celebração de casamento gay. Muitas igrejas não veem problema nenhum na legalização do aborto. Afinal, você consegue ter um controle de natalidade na sociedade. Tem o filho só quem quer, a pessoa se arrependeu. Se a pessoa se arrependeu de ter a criança, não vai cuidar muito bem da criança. Então é melhor que aborte. Para o pensamento positivista, um pensamento mais pragmático, cientificamente falando, faz sentido. Note que a questão ética e moral é abandonada. Afinal, nós estamos falando de agora uma religião que não tem mais como propósito a redenção do homem por meio do evangelho. É uma religião cristã que tem como propósito manter uma ordem social. O positivismo ele influenciou as igrejas a se concentrarem mais em questões éticas e sociais do que em doutrinas espirituais. E aí vocês podem pensar, mas em questões éticas, Eduardo, você não está falando para mim de todo um abandono ético que veio derivado do positivismo? Então como assim questões éticas? Meus irmãos, é porque a ética a gente nunca abandona. Moral e ética são duas coisas que o ser humano nunca abandona, ele troca. A ética é trocada por uma ética anti-Deus, de um lado. A moral é trocada por uma moral anti-Deus, do lado positivista. Mas ela não é completamente abandonada. O positivista, ele simplesmente cria para si um novo código moral. Do que é bom, do que é certo. Então, o positivista, ele não abandona isso. Ele cria um novo. Mas ele cria um novo sem Deus. Ele cria um novo de acordo com a corrupção do coração humano. Daquilo que lhe convém. E as religiões, então, no contexto positivista, e ainda existem isso, meus irmãos, existem muitas igrejas assim, as igrejas que ainda são filhas desses pastores positivistas, essas igrejas, elas têm, então, como principal foco, a ajuda social, elas têm como principal foco uma confraternização semanal entre pessoas, mas não tem, por hipótese alguma, como foco a adoração, veneração a Deus. E aqui está uma imagem de um templo positivista no Brasil. Há alguns templos positivistas no Brasil. Alguns desses templos positivistas, a maioria deles, se tornaram museus. Mas foram pontos de encontro. Foram, sim, elementos religiosos de uma época. E aqui tem algumas citações eu coloquei entre aspas, teólogos positivistas. Note a primeira citação, de Miguel Lemos. A religião da humanidade, que era assim que era chamada a religião positivista, da religião da humanidade, ensina que o verdadeiro culto é o serviço à humanidade e o verdadeiro templo é o coração de cada homem. O verdadeiro culto é o serviço à humanidade. Então, note que agora o verdadeiro culto não é a adoração a Deus, é a humanidade. O nosso objetivo nessa terra é o progresso da humanidade. Nosso objetivo nessa terra não é aquilo que nós respondemos na primeira pergunta do catecismo, que é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. Não é esse o principal fim do homem. Para o positivismo é o avanço social, o serviço à humanidade, esse progresso social. E a segunda citação é de Raimundo Teixeira Mendes, o homem responsável por ordem e progresso na nossa bandeira, pela inserção daquela frase em nossa bandeira, pelo menos é o que nossos livros de histórias dizem. A religião tradicional não é suficiente para guiar
os homens na modernidade. O culto ao progresso e à humanidade deve ser a nova religião dos tempos. Perceba, a religião tradicional não é suficiente. Aquela religião pregada por católicos, pregada por evangélicos da época, não era suficiente. Era basicamente isso do que ele estava se referindo. Acreditar em um Deus invisível, acreditar em um código moral imposto por um Deus invisível não faz o menor sentido na lógica positivista. O positivismo, para Silvio Romero, é a evolução natural da fé, substituindo o ideal místico, aquilo que não pode ser visto, aquilo que é invisível, pelo ideal do progresso, que é algo palpável, algo que você consegue perceber de acordo com o positivismo. É uma sociedade mais evoluída. Eu peguei apenas homens conterrâneos nossos para mostrar que, na ideia deles, seguir e abraçar o positivismo levaria a um progresso social. E eu volto à pergunta: o Brasil, esses homens todos já morreram, mas o Brasil avançou? O Brasil hoje é um país de primeiro mundo, é um país com ordem e progresso? Pois bem, nós temos então a resposta cristã. Muitos homens que viveram um período positivista, que tiveram ali a influência positivista em seu tempo, falaram a respeito disso. Nós pegamos aqui primeiro Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês, ou seja, um cristão e político, e ele disse o seguinte: a ciência sem Deus não é verdadeira ciência, pois ignora a realidade fundamental da criação e da revelação divina. Perceba que Abraham Kuyper não diz e não coloca ciência e religião como antagônicas. Abraham Kuyper não despreza a ciência, diferente do que a ciência muitas vezes faz com a religião. A religião, ela não despreza a ciência. Mostra que a verdadeira ciência, ela é feita tendo como pressuposto um Criador, tendo como pressuposto de que Deus criou as leis que hoje existem, que Deus criou a natureza, que nós podemos ver, tocar e constatar. Francis Schaeffer diz: o homem não é um robô em um universo impessoal, mas uma criatura feita à imagem de Deus. Diferente do que o ideal positivista coloca, e o real positivismo, o que ele faz é um desprezo do valor humano. É por isso que muitas das sociedades que abraçaram o positivismo não viam problema com o massacre de pessoas, com a desigualdade social e nada disso. Para o cristianismo, o ser humano, ele, por mais miserável que aquele ser humano seja, por mais que aquele ser humano não tenha R$1 no bolso, ele é valioso. Para o cristianismo, o valor é um valor intrínseco a cada ser humano. Charles Hodge diz o seguinte: a razão é limitada e só pode compreender plenamente a verdade quando iluminada pela revelação divina. Então é fato que, se nós olharmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tendo como lentes tão somente a nossa razão, tendo como as lentes dos nossos óculos a ideia de que aquilo que não pode ser entendido, experimentado cientificamente, é mentira, então o que nos resta é realmente o liberalismo teológico. O que nos resta é um Deus inventado pelo homem. Mas se nós entendemos que existe um Deus e que esse Deus, ele é suprarracional, ou seja, ele está acima da nossa razão, então para mim faz total sentido ter coisas que vão além das leis que esse próprio Deus estabeleceu. Então faz sentido um homem andar sobre as águas, ressuscitar mortos. Faz sentido o Deus que é todo poderoso dar vista a um cego. E todos os milagres bíblicos, eles passam a fazer sentido. A ciência, a ciência dependente de pressupostos filosóficos e teológicos que não podem ser justificados pelo empirismo puro. A própria ciência, ela enfrenta paradigmas, ela enfrenta limitação quando se trata de explicar muitos dos assuntos, como por exemplo a origem do mundo, o que existia antes então da origem do mundo, já que é assim, o que deu início a tudo. Quando se trata disso, o que a ciência faz? Eles jogam há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Eles colocam essa variável do tempo para tentar corroborar com seus pressupostos, com as suas teorias. Então, o recurso, o subterfúgio
que a ciência traz para explicar muitos dos nossos dilemas, para colocar algo no lugar de Deus, é o tempo. São os bilhões e bilhões e bilhões. Então é o tempo, a variável tempo, que ocupa o lugar de Deus na ciência. Como surgiu o universo? Bom, o universo surgiu há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, quando nada existia e alguma coisa fez acontecer a existência do universo. Pois bem, e a Bíblia? Vamos para a Bíblia então, meus irmãos, já encaminhando para o final dessa aula. Antes de falarmos da Bíblia, alguém quer pontuar alguma coisa? Então tudo bem. Então vamos seguir para refutação bíblica, ok? Biblicamente falando agora. Irmãos, nós temos nas Escrituras a resposta, tanto para o positivismo, para o iluminismo, para tudo que nós estudamos. A Bíblia está aqui com uma resposta. E o que a Bíblia fala desde o início? Aqui o nosso conhecimento é limitado. São anos e anos e anos e anos de ciência, de progresso científico, e o ser humano não conhece 5% do próprio oceano. O ser humano não conhece uma fração do nosso espaço. O ser humano não conseguiu explorar todas as espécies de animais. Não conseguiu encontrar ainda a cura para todas as doenças. Então a nossa razão ela é limitada. Ela é limitada tanto para o progresso científico quanto para as respostas. O positivismo não conseguiu achar uma solução para a violência, não conseguiu achar o positivismo uma solução para as desigualdades, não conseguiu achar o positivismo uma solução para muitos dos nossos problemas sociais. E aqui está. Por quê? Porque a limitação do conhecimento humano já era dita pelas Sagradas Escrituras. E o próprio Senhor disse: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É tolice da gente nos apoiarmos apenas no nosso conhecimento e eliminarmos Deus da nossa vida, achando que a nossa razão, que o nosso nível de intelectualidade é o suficiente para acharmos as respostas para tudo. A Bíblia também nos fala que a revelação divina é superior ao empirismo. Para o cristão, aquilo que é observável pode muitas das vezes nos enganar. O próprio texto bíblico em Gálatas vai falar o seguinte, que ainda que um anjo do céu descesse, note o fenômeno que seria um anjo do céu descer. Que milagre seria isso? Mas e se esse anjo pregasse um outro evangelho, a Bíblia fala que nós o chamemos de anátema. Nós, diante das nossas vistas, podemos nos enganar muitas das vezes, porque é isso que o empirismo mostra. Para que a nossa vista, aquilo que pode ser manipulado pelas nossas mãos, que pode ser verificado por nós, que seja tido como verdade. Mas isso pode muitas das vezes nos enganar. E é isso que a Bíblia fala. Que tenhamos como a palavra de Deus superior a tudo isso. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e instrução naquilo que é justo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu digo com toda certeza, se a nossa sociedade, em um cenário muito hipotético, largasse mão do positivismo e passasse a adotar o cristianismo verdadeiro, a Bíblia, nós viveríamos assim numa sociedade de ordem e progresso. Ainda que a Bíblia não tenha essa frase, ordem e progresso, escrita nela, nós viveríamos numa sociedade de mais ordem e progresso. De toda forma, meus irmãos, para o positivismo, a realidade espiritual se limita ao que é visível. Para as Escrituras, aquilo que é invisível. A realidade espiritual, ela é muito além do que é perceptível pelas nossas vistas. E é por isso que fixamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Pois a Bíblia fala, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. E essa deve ser a forma como a gente lida com a nossa vida, baseado naquilo que nós não podemos ver. Porque se nós nos limitarmos à nossa realidade, o que nós temos na nossa realidade? Nós temos violência, nós temos injustiça, nós temos muitas das vezes pessoas más enriquecendo, pessoas más saudáveis, pessoas más com um casamento feliz.
E muitas das vezes nós olhamos para o lado e temos cristãos doentes, homens tementes a Deus, sem R$1 no bolso, com a família muitas das vezes desestruturada. E isso acontece. Esses dilemas do mundo, de um mundo contaminado pelo pecado, acontece. Por mais que a teologia da prosperidade venha tentar responder isso como uma falta de fé do povo de Deus em não ter tomado posse da sua bênção, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia mostra cenários em que o ímpio prospera ao passo em que o justo passa necessidade. Há muitos exemplos disso em que o justo está doente e o ímpio está ali, no seu curto momento, aproveitando os deleites desse mundo. A criação revela a existência de Deus, e esse é um ponto interessante. Esse é um dos versículos, acho que, mais poderosos dessa aula. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Todo positivista, indesculpável. Todo homem, do índio que nunca ouviu falar do Evangelho, indesculpável. Ao olharmos para a natureza, nós temos ali a pregação do Evangelho, mostrando que existe um Deus, mostrando que existe um Criador. Tal complexidade, ela não existe à toa, ela não existe por um acaso. Dizer que todo o universo, com o ser humano, tendo tamanha complexidade só no seu olho, você pegar e colocar num laboratório a vista de um ser humano, todas as variáveis que fariam com que o ser humano fosse cego, se fosse seguir a ordem natural, nós concluiríamos na hora, existe um Deus. Para que a vista do ser humano fosse como ela de fato é, tem que haver um Deus, tem que haver um Criador, tem que haver um designer. E é isso. Ao olharmos para a natureza, nós temos a constatação empírica, contextual, de que existe um Criador. Que é impossível, é muito impossível de que tudo isso, da forma como existe, com a perfeição que existe, seja obra do acaso. E a própria Bíblia já contempla isso em Romanos 1:20. Por fim, ficou pequenininho, mas em Romanos 1:21, 23, nós temos que apoiar-nos em nossa razão, que é exatamente o que um positivista faz e que muitas pessoas que nem sabem o termo, e isso é importante de dizer, muitas pessoas que são positivistas, 99% delas são, mas nem sabem da origem do termo positivista, nem sabem de Auguste Comte. As pessoas, elas são positivistas pela influência do contexto, que é positivista. Mas a pessoa mesmo, ela não se autodeclara positivista, mas ela se identifica. Quando é apresentado para ela uma aula como essa, ela fala, mas faz sentido isso que Auguste Comte falou. Para uma pessoa que ela abraçou esses pressupostos do positivismo, para ela faz todo sentido, ainda que ela não conheça o termo, ainda que ela não saiba da origem, ainda que ela não tenha tido uma aula como nós estamos tendo, tá? E o que a Bíblia fala sobre apoiar-nos apenas em nossa razão, numa razão sem Deus, tá? Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas nos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, se nós lermos Romanos 1 inteirinho, nós vamos perceber um cenário no qual a humanidade abandona Deus, a humanidade se nega a olhar para a natureza, a constatar que existe um Deus, e ela substitui esse Deus por algo. Nesse período, Deus foi substituído por pássaros, quadrúpedes e répteis. Nos nossos tempos, Deus tem sido substituído por ciência, por cientistas, por dinheiro e por muitos outros elementos. Mas o comportamento humano de abandonar a Deus e preencher esse vazio por meio de uma idolatria cega ainda persiste, ainda continua. Para finalizarmos a aula, concluindo, a verdadeira ciência, ela aponta para Deus.
Nós não negamos a ciência. O propósito dessa aula, em momento algum, foi fazer com que os irmãos se neguem a estudar ciência, se neguem a estudar biologia. Pelo contrário. A ciência, longe de ser uma inimiga da fé, é indispensável para revelar a ordem e a sabedoria de Deus na criação. Quando investigamos o universo com humildade e reverência, somos conduzidos a uma maior admiração pela glória de Deus. Como eu falei, quanto mais estudamos a ciência, mais isso deveria nos levar a glorificar a Deus. Quanto mais você estuda toda a riqueza que há debaixo dos nossos oceanos, a variedade de animais que nem sequer ainda foram descobertos, explorados, isso deveria nos levar a cair de joelho e falar como Deus é grande. Olhamos para o universo e toda hora se descobre uma nova galáxia e dá a impressão que o nosso universo é infinito. E dá a impressão de que até mesmo as variedades que há de animais nessa terra são infinitas, porque toda hora estão descobrindo uma nova espécie. Toda essa sensação deveria nos levar ao quê? A dar glória a Deus. O avanço do conhecimento humano deve nos lembrar de nossa limitação e dependência de Deus. Uma visão reformada nos ensina que pouca ciência pode nos afastar de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele, porque a verdadeira ciência leva em consideração o Criador e aponta para a sua infinita sabedoria e poder. Meus irmãos, essa frase de que pouca ciência nos afasta de Deus, de que muita ciência nos aproxima dele, é uma frase proposta por cientistas cristãos, que mostram que o que esses cientistas se negam a reconhecer a existência de Deus é uma preguiça do pecado, de explorarem mais a fundo e de perceberem que é muito improvável, que será impossível que essa complexidade toda que eu listei para vocês fosse obra do acaso. Essa é a aula de hoje, meus irmãos. Se alguém tiver alguma colaboração, alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer agora. O microfone ali para o irmão ao fundo, se tiver. Eduardo, pela exposição de hoje, seria correto então concluirmos que o positivismo, ele nada mais é do que um sistema de pensamento que, quando a gente estuda cosmovisão, decorre de uma visão de mundo naturalista, na medida em que parte do pressuposto de que se pode limitar a realidade a apenas aquilo que é material, que pode ser observado. E se sim, então, como é que a gente poderia distinguir o positivismo como sistema de pensamento do próprio cientificismo / empirismo e do racionalismo, já começou ali com Descartes um pouco antes, né, para que então pudesse ter todo esse desenvolvimento histórico e ter sido abraçado, digamos assim, por tantas nações, né, ao longo da história, a partir do século, no caso, XIX. Tá, eu só não consegui ouvir direito a segunda parte da pergunta. A primeira parte eu já até respondo que sim, é isso mesmo, o positivismo é real, é válido, é positivo, o que é material, o que é concreto, o que pode ser observável. Isso é ok. Agora a segunda parte da sua pergunta, eu não consegui ouvir. Qual a distinção do positivismo como sistema de pensamento do próprio cientificismo, né, o empirismo, racionalismo, que já estava sendo desenvolvido antes, né? Isso mesmo já no século XIX, XVIII. Você perguntou de relação? Sim. Qual a relação? E distinção em si, né? Em distinção. Ok. Na medida em que dá-se a entender que o positivismo ele é mais abrangente ainda, porque incorpora também esse cientificismo, esse empirismo. Legal. Pergunta bacana. E essa pergunta que ele acabou de fazer é algo que eu até comentei levemente no começo da aula. O período do século XVIII, do século XIX, foi um período em que muitas perspectivas filosóficas, muitos novos pensamentos ganham força e se desenvolvem. Quando eu digo novos, aí dá realmente a impressão de que aquilo surgiu ali. De que Auguste Comte, ele do zero criou o positivismo. Mas o que nós temos é um desenvolvimento a partir de pensamentos anteriores. Então, existia realmente esse avanço científico ocorrendo, e o que o positivismo faz é transformar agora isso numa espécie de religião.
Tanto é que eu mostrei para vocês até mesmo imagens de templos positivistas. E eu mostrei um no Brasil, mas isso não se limitou apenas ao Brasil. O que o positivismo fez, resumindo, foi transformar a ciência que já existia agora numa espécie de religião. Eu acho que é um bom resumo esse. O que o positivismo fez foi agora, vamos sistematizar, vamos colocar agora a ciência como uma espécie de uma religião na sociedade, concorrendo com essas religiões tradicionais que já existem, porque afinal foi aquilo que nós ouvimos dos próprios teóricos positivistas. A tendência é de que a religião, a humanidade, que era assim que eles chamavam, né, a religião positivista, substitua a religião tradicional. Então nada mais é do que agora o positivismo pegando... Eu vou falar um negócio aqui interessante, porque no cientificismo anterior, nós tínhamos ainda pessoas que não negavam a existência do transcendental, de Deus. Mas o que o positivismo faz é ignorar isso e, de uma certa forma, usar essas pessoas agora como uma espécie de divindade também, como ícones religiosos, nesse sistema que eles criam. O irmão Marcos Serra tem uma pergunta? Alguma... O que eu estou acompanhando, sim, eu estou apoiando aí a interpretação que você, digamos, respondeu. Que o positivismo, na sua época mais, digamos, madura, né, do próprio Comte, ele desenvolveu a religião da humanidade mesmo, com sacramentos, com classificações dos seus membros, e inclusive propôs até digamos, uma vida eterna para os que, digamos, adotassem esse tipo de religião. Dividiu lá a vida da pessoa lá em várias fases, etc. Então, o positivismo se encaminhou para o termo que usou o próprio Comte de religião. Religião. Exato, bom resumo. Faltou um slide com isso. Verdade. Bom resumo que a gente acabou chegando aqui em uma troca de perguntas e respostas. Bem legal. Mais alguém? Alguma outra coisa? Daiane ali atrás. Uma dúvida. A gente pode considerar o positivismo como, sei lá, uma religião ateísta ou agnóstica? Ou não? Eles ainda acreditam em Deus com certa limitação, e a ciência sobre Deus, enfim. Ou não? A gente pode falar, não, o positivismo é totalmente ateísta. Para eles não existe o Deus que nós acreditamos. Olha, eu mostrei, essencialmente sim, tá? Respondendo essencialmente sim. Mas eu mostrei nos slides atrás que houveram igrejas que não abandonaram a existência de Deus, mas que foram muito influenciadas pelo positivismo. É isso que acontece com quase todas as teorias e vertentes filosóficas. Elas surgem, vamos dizer assim, no seu estado puro, e aí pessoas adaptam ela à sua realidade. Foi o que aconteceu. Então, pastores passaram a, de certa forma, manipular o positivismo agora para a realidade, entre aspas, cristã, porque aí já não se tratava mais de um cristianismo. Então, se você perguntasse para um pastor positivista, Deus existe? Ele falaria sim. Tá? Mas se você perguntasse para Auguste Comte se Deus existe, talvez ele dissesse não para você. Nesse caso de contexto religioso, o teísmo aberto seria o positivismo também ou não? Que acredita em Deus, mas com certas limitações. Ó, Deus vai até aqui só. Isso. No caso, o teísmo aberto parece... Eu não sei a ordem cronológica, se ele surge antes. O irmão sabe? Eu não sei a ordem cronológica, o teísmo aberto surge antes do positivismo. Mas o teísmo aberto para os irmãos é o seguinte: Deus abriu mão de certos dos seus atributos. No caso, Deus ele abriu mão da sua presciência, né? Do seu conhecimento até mesmo do futuro, para que o homem tivesse a liberdade de fazer suas escolhas. Então Deus não sabe. A gente tira a responsabilidade de Deus. Por que aconteceu uma tragédia com uma criança tão pequenininha?
Bom, Deus não sabia que ia acontecer isso. E se Deus soubesse, Ele poderia intervir. Então, basicamente, o teísmo aberto é uma loucura, mas que tem uma regra na qual Deus não poderia saber do futuro, uma regra imposta pelo próprio Deus, de acordo com a lógica do teísmo aberto. Eu de fato não sei a ordem cronológica, eu não sei se o teísmo aberto surge antes ou depois do positivismo. Mas tem semelhanças, né? Tem ali uma manipulação do que a Bíblia fala ser Deus. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma colocação? Dessa forma, então, vamos encerrar com uma oração, irmãos. Santo Deus, querido Pai, nós o louvamos, agradecendo por essa manhã, na qual o Senhor nos permitiu estudarmos a Tua Palavra, a conhecermos mais desses pensamentos filosóficos que têm como objetivo, Deus, afastar o homem do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor preserva o Teu remanescente, que o Senhor cuida da sua igreja e que nenhuma filosofia do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. O que te pedimos, Pai, nessa manhã é que o Senhor continue conosco, abençoe o nosso dia, em nome de Jesus, amém.